Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estudar sobre a Reforma Protestante. Nessa aula nós vamos entender o que foi a Reforma Protestante e conhecer os principais movimentos protestantes do período. Para entendermos o que foi a Reforma Protestante e como que ela desenvolveu, como que ela se desenvolveu no período, a gente precisa entender o contexto histórico. O que estava ocorrendo com a sociedade, o que acontecia com a sociedade naquele momento. E em que momento foi esse? O momento ocorrido foi no século XVI, quando as sociedades europeias passaram por um período de mudanças em suas mentalidades, conforme estudamos na nossa última aula sobre o Renascimento. Essas mudanças não ocorreram somente no campo da ciência e das artes e da cultura, mas também repercutiu no cristianismo, né? Quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando da religião, a gente está falando da Igreja Católica, né? E a forma como que esses fiéis, as pessoas que estavam ligadas à religião, viam o mundo. Gente, várias questões foram surgindo, principalmente em relação à liturgia, né? E colocavam a igreja numa posição delicada. Então, algumas críticas surgiram. Desde o século XIV, a igreja vinha perdendo autoridade e prestígio. Práticas não condizentes com a sua doutrina, como, por exemplo, a venda de indulgências, de cargos eclesiásticos, a inadequação do alto clero, que se comportava de maneira mundana e luxuosa, abalaram a crença de muitos fiéis da instituição. Então, Martinho Lutero provocou mudanças profundas ao denunciar essa situação no século XVI. Então, vamos nos adentrar mais, vamos explicar mais o que seria simonia e indulgências. A simonia é a venda de objetos sagrados, como, por exemplo, coroa de espinhos, objetos pessoais de santos. Existiam relatos também de vendas de pedaços de madeira, dizendo que era da cruz do próprio Jesus crucificado. Entendeu? Então, isso era a simonia, venda de objetos sagrados. Na verdade, venda de objetos ditos sagrados, né? Então, isso é a simonia. E a indulgência? A indulgência é a compra da salvação, né? Então, assim, com o objetivo de financiar as obras da igreja, as pessoas ligadas ao clero, né? As pessoas ligadas ao clero, elas vendiam a salvação aos fiéis. Então, esse dinheiro que os fiéis pagavam pela sua salvação ia financiar as obras da igreja. Então, isso eram as chamadas indulgências. Reforma protestante. A gente já entendeu que a sociedade estava insatisfeita com o padrão de vida que o clero levava, certo? E aí, o que aconteceu? Essa insatisfação levou a críticas. E essas críticas desencadearam uma ruptura dentro do cristianismo. E esse rompimento, essa ruptura com o catolicismo, ficou conhecido como a Reforma Protestante. Então, a gente pode dizer que a Reforma Protestante foi um movimento que representou uma ruptura na estrutura religiosa existente na Europa do século XVI e abriu caminho para o surgimento de outras vertentes do cristianismo. Inclusive, gente, hoje, né, as igrejas protestantes são genericamente chamadas de evangélicas, embora nem todas as igrejas evangélicas tenham sua origem na Reforma Protestante do século XVI. Nova interpretação da Bíblia. As novas doutrinas cristãs, denominadas protestantes, baseavam-se em uma corrente religiosa que, apoiada na obra de Santo Agostinho, afirmava que a salvação do homem seria alcançada somente pela fé. E essas ideias, né, elas eram contrárias às ideias da Igreja Católica. A Igreja Católica afirmava que a salvação do homem era alcançada pela fé e pelas boas obras, e isso era pautado em São Tomás de Aquino, ok? Então houve essa controvérsia aí, durante esse movimento da Reforma Protestante. Protestantismo na política e na economia. Quando a gente fala da participação dos protestantes, desse movimento protestante
em relação à política e economia, a gente vê aí os burgueses que tiveram um papel muito importante, né? Um papel preponderante nesse contexto aí. Por quê? Porque os burgueses, naquele período, mais do que qualquer outro grupo, eles incorporaram o novo modo de pensar, de agir e trabalhar. Por quê? A mentalidade predominante até então condenava justamente as atividades econômicas praticadas pelos comerciantes, pelos banqueiros e artesãos, porque o objetivo era qual? Era o lucro. E do ponto de vista dos ensinamentos católicos, né, o ensinamento da Igreja Católica, o lucro e a usura eram tidos como pecado. Então a burguesia precisava de uma igreja que apoiasse o seu trabalho lucrativo, né? Eu falei aí sobre a usura. O que é a usura, gente? A usura é o empréstimo de dinheiro mediante a cobrança de juros. Isso era uma coisa que acontecia, uma prática bem usual na época. Até hoje também, né, gente? A gente ouve falar de empréstimo de dinheiro a juros, a gente fala dos agiotas, né? Vocês já ouviram falar sobre isso. Então, essa prática de empréstimo de dinheiro a juros é chamada de usura. Luteranismo. O que foi o luteranismo? O luteranismo foi considerada a primeira religião fundada durante as reformas protestantes. O luteranismo foi uma religião criada em meio a questões sociopolíticas do Sacro Império Germânico. Ainda arraigado aos entraves do feudalismo, o Sacro Império contava com um conjunto de principados que tinha mais de um terço de suas terras dominadas pela Igreja Católica. Então, entre os anos de 1511 e 1513, Lutero se dedicou aos estudos bíblicos, quando começou a amadurecer a ideia para uma reforma da doutrina católica. Na visão de Lutero, o homem corrompido pelo pecado só poderia salvar-se pela fé em Deus e não pelas obras, como a gente já tinha falado anteriormente. E aí, no ano de 1517, ele censurou a venda de indulgências e outras práticas da igreja na obra As 95 Teses. Escrita em alemão, a obra ganhou popularidade e chegou ao conhecimento dos clérigos católicos. Então, Martinho Lutero escreveu uma obra, ou seja, ele escreveu as 95 teses. Ele estava ali nessas 95 teses questionando, ou seja, combatendo a corrupção do alto clero católico. E essas teses, né, elas foram afixadas, foram pregadas na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E o calvinismo? O calvinismo também foi um movimento protestante. Só que ele foi conduzido por João Calvino, que era um estudioso francês, que ao se converter ao protestantismo em 1533, propagou a sua crença teológica, dando continuidade à reforma protestante, então iniciada por Martinho Lutero. Afirmava que todo ser humano estava predestinado a merecer o inferno ou o céu. É a doutrina da predestinação, o que significa que o caminho da pessoa já está traçado por Deus. E o anglicanismo? O anglicanismo é uma doutrina protestante, vertente do cristianismo, propulsionada pelo rei Henrique VIII, que surgiu na Inglaterra em 1534. Então a gente está vendo aí que começou lá com o Martinho Lutero na Alemanha. A gente falou do calvinismo, né, que foi um movimento protestante que ocorreu na França, né, foi uma vertente do protestantismo levada pelo João Calvino. E agora a gente está vendo o que é o anglicanismo. A gente já está falando da Inglaterra aí em 1534. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, mas pelo fato da sua descendência ser comprometida, em decorrência de não ter um filho, homem, o rei não tinha um descendente, né, que assumisse seu trono. Desse modo, o rei pretendia se divorciar para se casar novamente. Porém, o pedido de anulação do seu casamento não foi aceito pelo Papa Clemente VII. Logo, no ano de 1534, o rei obrigou, através do chamado Ato de Supremacia,
que fosse criada a Igreja Anglicana, com a qual sobrepunha o poder do Estado sob o poder da Igreja, além de deixar de estar sob a autoridade do Papa, garantindo assim a ampliação do poder da monarquia. O Estado expropriava inúmeras terras pertencentes à Igreja. Nesse momento, a Igreja na Inglaterra deixa de ser católica romana e passa a ser católica reformada. Então, vamos lá. Henrique VIII queria se divorciar de Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena na época. Ele teve várias mulheres. Mas nessa ocasião aí, a mulher com quem ele queria se casar era Ana Bolena, para que ele tentasse ter um herdeiro para o seu trono, certo? Sendo que a igreja ela não permitia que fosse feito divórcio. Então, por isso, o Henrique VIII resolveu criar uma igreja em que ele pudesse mandar. E foi assim que foi criada a igreja anglicana, o anglicanismo. Mas vamos falar aí sobre as crenças e a doutrina da igreja anglicana, porque elas se assemelham às da igreja católica. Por exemplo, o fato dos anglicanos acreditarem na palavra contida na escritura sagrada e também praticam os sacramentos do batismo e da Eucaristia. E no que se refere às diferenças, a gente pode destacar a questão das imagens. As imagens não são aceitas pelos anglicanos, e bem como o não reconhecimento da autoridade papal, ou seja, os anglicanos não aceitam as imagens e não reconhecem a autoridade do Papa. Então, gente, a história não acaba por aí não, tá? É óbvio que a Igreja Católica ela vai fazer um contra-ataque, né? A gente vai chamar de contra-reforma católica. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.